Transforme a sua realidade. Encontre a verdadeira felicidade. Escolha viver em gratidão. Chega de tanta procrastinação. É hora de viver o que sempre sonhou. A escolha é sua. Acredite no poder do eu sou. Quando paramos para olhar profundamente para dentro de nós mesmos, algo extraordinário acontece. A maioria de nós foi ensinada a acreditar que a vida é uma linha reta, que existe apenas um caminho certo e um único jeito de escolher. Mas a verdade é muito mais ampla, muito mais poderosa. Nós somos criadores. E como criadores, temos a liberdade de escolher. E escolher de novo, e de novo, infinitamente. O medo nos paralisa porque pensamos que uma escolha errada pode nos prender para sempre. Mas o que esquecemos é que sempre existe um próximo passo, uma nova decisão, uma nova possibilidade. Cada escolha é apenas um portal que abre a porta para outra, e outra, e outra. E quando começamos a escolher de uma maneira que ressoa com o que sentimos por dentro, quando o coração vibra em sintonia com a mente, quando nossas intenções estão alinhadas com nossa essência, algo mágico acontece. O mundo externo começa a refletir o nosso mundo interno. De repente, o que parecia distante se aproxima. O que parecia impossível se revela. E entendemos finalmente que viver não é seguir um destino fixo, mas sim criar, experimentar e escolher continuamente, até que cada passo seja uma expressão do nosso verdadeiro poder. É nesse momento que deixamos de ser apenas observadores da vida e nos tornamos co-criadores conscientes do nosso destino. Quando eu olho para tudo isso, seguindo as instruções daqueles que entenderam esses princípios no passado, percebo que eles não eram cientistas, mas tinham uma compreensão profunda da nossa relação com o mundo. Todos nós ouvimos, por exemplo, aquela passagem bíblica: peça e você receberá. Eu conheço pessoas que pedem e pedem e pedem, eu mesmo fiz isso quando era jovem e nada acontecia. Aí você pensa: minhas orações não funcionam. Ou, devo ser um ser impotente? Esse é um exemplo perfeito de como algo se perde na tradução. Quando vamos aos textos originais dos evangelhos, percebemos que essas instruções foram dadas por Jesus não como um ícone religioso, mas como um homem muito culto, um acene. E naquela época, os acenes eram chamados de terapeut, porque eles sabiam como curar. Eles entendiam a relação entre o coração, o cérebro e o mundo. Se você mergulha nos textos originais antes das traduções condensarem e editarem, percebe que pequenas diferenças fazem uma diferença gigantesca no entendimento. Quando eles dizem peça e você receberá, o sentido real é: seja cercado pela sua alegria, seja cercado pelo seu desejo, para que sua alegria seja plena. É um princípio quântico. Você não está pedindo que algo venha de fora, você está vivendo o momento presente como se já estivesse acontecendo, como se a cura ou o resultado já estivesse presente. 2.200 anos atrás, esta era a forma como a informação era transmitida, e eu fico impressionado com a precisão e com o quanto isso sobreviveu até hoje. Então, quando falo sobre intenção, falo sobre essa combinação. Não basta apenas imaginar o resultado. Conheço pessoas que fazem muita visualização e ficam frustradas porque parece que nada acontece. Mas se você pensa no sistema cérebro-coração como uma tecnologia biológica sofisticada, não máquinas, mas tecidos que fazem o que as máquinas tentam imitar, faz todo sentido que em nossa mente simulemos possibilidades, modelemos cenários e nada acontece até que infundimos essa possibilidade com vida. É aí que entra o coração. É o amor, a gratidão, a apreciação por essa possibilidade que dá força a ela. Pesquisadores descobriram que algumas combinações de palavras, gratidão, apreciação, compaixão e cuidado, criam essa emoção positiva entre o coração e o cérebro. E sempre me perguntam: e o amor, Greg, por que não está nessa lista?
Eles me disseram que é interessante, porque o amor significa coisas diferentes para pessoas diferentes, e para muitas, o amor foi uma experiência complicada, carregada de cobrança. Então, essas 4 palavras funcionam como um atalho para conectar nosso coração e nosso cérebro e realmente dar vida às possibilidades que imaginamos. Normalmente, a palavra em si não funciona sozinha. No entanto, quando penso sobre isso, percebo que a gratidão é uma faceta do amor, a apreciação é uma faceta do amor, o cuidado, a compaixão, tudo se encaixa sobre o grande guarda-chuva do amor. São facetas do amor que não usam a palavra amor em si, mas ainda carregam a mesma essência. Muitas vezes eu percebo que não vibramos naturalmente de alegria, nem de compaixão, nem de rendição, nem de maravilhamento ou gratidão. Essas vibrações, admiração, encantamento, gratidão, não são predominantes na nossa cultura, porque não vivemos assim, constantemente celebrando essas sensações. Por isso, quando começamos a cultivá-las, elas têm um efeito neutralizante em nossa experiência de vida. E se apenas buscássemos vibrações felizes, perceberíamos que a raiva ou a frustração podem surgir como uma forma de equilíbrio, nos trazendo de volta ao centro, nos lembrando que precisamos viver todo o espectro emocional sem julgamento, permitindo que cada sensação tenha seu espaço na nossa experiência. Essa é a grande neutralidade que eu quero incentivar. Mas tocar nessas vibrações regularmente, gratidão, perdão, maravilhamento, admiração, é transformador. Elas ajudam a desfazer padrões antigos, aqueles hábitos e identidades com os quais nos acostumamos, abrindo espaço para algo maior. Entrar nessas energias, mesmo que menos familiares para nossa estrutura celular, nos leva a um espaço mais expansivo, mais livre, mais conectado com a vida e com quem realmente somos. Nós, humanos, somos seres extraordinariamente poderosos de maneiras que estamos apenas começando a compreender. Somos a única forma de vida capaz de escolher conscientemente harmonizar os neurônios do coração e do cérebro, 2 órgãos separados, e conectá-los em um único sistema potente que serve à nossa autorregulação. Quando conseguimos isso, ganhamos a capacidade de regular nossa biologia de uma forma que nenhuma outra forma de vida consegue. Harmonizar o coração e o cérebro abre a porta para um potencial incrível de autorregulação. Apenas ao alinhar esses 2 órgãos, nossa resposta imunológica melhora quase imediatamente. A variabilidade da frequência cardíaca, o tempo entre uma batida e a próxima, aumenta, e isso é fundamental. Quando somos jovens, essa variabilidade é enorme, mas à medida que envelhecemos, normalmente a perdemos, e com ela, perdemos também nossa resiliência para lidar com as mudanças da vida. Quanto maior essa variabilidade, mais capazes somos de nos adaptar às transformações constantes que enfrentamos. Harmonizar o coração e o cérebro é uma das formas de recuperar essa resiliência. Quando alcançamos essa harmonia, abrimos a porta para estados poderosos de supermemória, supercognição, superrecordação. Temos a capacidade de acessar estados profundos de intuição sob demanda. Todos nós já sentimos essa intuição de forma espontânea. Você vai ligar para alguém e por algum motivo sabe que ele estará na outra linha. Ou percebe uma coincidência e se pergunta como aquilo aconteceu. Mas nosso verdadeiro poder surge quando podemos criar intencionalmente essas experiências, essas sincronicidades, esses estados profundos de intuição exatamente quando precisamos deles. Normalmente, precisamos deles nos momentos em que o mundo parece menos favorável, e é aí que descobrimos que há uma intencionalidade subjacente à nossa existência. A vida não é um processo aleatório. Eu acredito que grande parte do ódio que vemos ao nosso redor vem de termos sido condicionados a desvalorizar a vida, a tratar a vida como algo barato, como se fosse fácil tirar uma vida. Filmes, jogos e entretenimento reforçam essa percepção, tornando difícil distinguir entre ficção e realidade. Mas quando começamos a incutir novamente a sacralidade da vida, especialmente nas gerações mais jovens, é aí que a cura do ódio se inicia. É nesse momento que um novo mundo começa a nascer, um mundo onde o respeito pela vida se torna a base de nossa existência e onde nosso poder humano pode realmente florescer. O mundo ao meu redor não é feito apenas de mim. As outras pessoas, o meio ambiente,
tudo está interligado em um grande mecanismo de nutrição. Eu não consigo viver sozinho. Não existe indivíduo que viva isolado. Vivemos em comunidade, quer eu aceite isso ou não. Mas quando eu assumo essa verdade, percebo que posso agir de forma diferente. Se eu me vejo apenas como mais uma peça solta em meio a tantas outras, sem consciência de que faço parte de um todo, eu não estou vivendo evolução. A evolução acontece quando cada um desses pequenos pedaços se une e reconhece: nós somos uma comunidade multicelular chamada humanidade. Eu sei que ainda não chegamos lá, mas enxergo isso tão claramente quanto algo pendurado diante dos meus olhos, quase ao meu alcance. Este é um período de teste, e eu sinto isso, porque já estivemos nesse ponto antes e falhamos. Quanto mais competimos, mais percebemos o quanto nos afastamos da harmonia natural, da ordem do próprio mundo. Fomos condicionados a acreditar que evolução é competição, mas, na verdade, a base da evolução sempre foi a cooperação. Hoje eu sinto que estamos exatamente nesse ponto de virada, onde a borracha espiritual do coração e da intuição encontra o asfalto da vida cotidiana. É nesse lugar que ciência e espiritualidade começam a se encontrar de maneira surpreendente e útil. Para mim, a ciência é como uma linguagem mística contemporânea, uma linguagem neutra, livre da bagagem das religiões ou tradições espirituais, e isso a torna mais acessível para que mais pessoas possam receber e acolher suas mensagens. As histórias antigas sempre falaram sobre a natureza espiritual como um poder que nos define. Em algum momento, aprendemos a separar matéria e energia, como se fossem mundos distintos. Mas a física quântica revelou que essa divisão era uma ilusão. Hoje eu entendo que é a consciência o verdadeiro campo que molda a partícula, que molda o corpo. A mente é o campo, o corpo é a partícula. E quando reflito sobre isso, vejo como a emoção humana foi deixada de lado pela ciência durante tanto tempo. Ainda assim, é justamente o poder da emoção que nos concede habilidades únicas. Nenhuma outra forma de vida consegue, por meio da emoção, realizar o que nós, humanos, podemos realizar. Eu acho isso profundamente fascinante, não só como alguém que observa, mas como um homem que experimenta em sua própria vida a força desse poder escondido dentro de nós. A emoção humana é um campo que a ciência negligenciou e deixou de lado por muito tempo. Eu acho isso profundamente fascinante, tanto como alguém que estuda quanto como alguém que observa a vida em si, porque é justamente o poder da emoção humana que nos concede habilidades únicas. Nenhuma outra forma de vida através do poder da emoção consegue alcançar as mesmas coisas que nós somos capazes de alcançar. Eu passei de não ser espiritual para ser espiritual em um instante. Por um segundo, eu me peguei pensando: oh meu Deus! Foi como se algo tivesse se aberto dentro de mim. Algo que eu não esperava. E de repente, tudo fez sentido de um jeito novo. É menos sobre o que eu faço e muito mais sobre o que eu me torno. Eu percebo que devo me transformar exatamente naquilo que desejo viver, me tornar a própria experiência que quero atrair para minha vida. Essa é a chave, é aí que está o poder. Eu me torno aquilo. Isso é coerência. Esta é, de fato, a evolução que precisa acontecer agora, a evolução através do conhecimento. A evolução através das informações que estou transmitindo aqui é revolucionária, porque conhecimento é poder. Eu devolvo o poder para o indivíduo. Eu confio no indivíduo muito mais do que confio no 1% que quer definir o que é sem ciência. Para mim, é como uma bússola. A direção que eu sigo nasce de uma sensação interna. Eu sinto se estou ganhando energia, que melhora a minha vida, ou se estou perdendo energia que a compromete. É como ter um medidor sensorial dentro de mim. Não existe um mundo físico mecânico isolado. Tudo é energia. Essa é a natureza da física quântica. Nada pode ser realmente separado. Não existem fronteiras fixas. Tudo o que é feito de energia está interligado dentro de uma única matriz energética. Eu reconheço que sou um ser de escolhas. Sempre tenho a capacidade de me curar por dentro, de olhar para o passado que me trouxe até este momento presente e, a partir disso, fazer novas escolhas.
escolhas mais saudáveis que me impulsionam para a frente. Cada vez que faço essas escolhas internas por mim mesma, percebo que elas começam a influenciar o que está disponível para mim no mundo externo. É como se o meu interior se reorganizasse e, com isso, tudo ao meu redor também mudasse. Eu me torno mais saudável por dentro, transformo a maneira como penso sobre mim mesma e até a forma como me enxergo. Eu percebo que, no momento em que reconheço que sou energia, também reconheço que essa mesma energia molda tudo ao meu redor. Essa ideia sempre me fascinou. Há uma citação de Albert Einstein que eu amo e uso o tempo todo. O campo é a única agência governante da partícula. Para mim, isso significa que o campo, essa energia invisível, é o agente que governa toda a realidade. Nossa percepção do mundo é, na verdade, uma expressão desse campo de energia. A consciência, então, é a própria manifestação desse campo, criando a realidade à nossa volta. Mas aí eu me pergunto, estou manifestando a minha realidade conscientemente ou apenas repetindo um programa que me foi ensinado? Eu compreendo que a capacidade de autorregular a minha própria biologia é uma chave profundamente poderosa para me ajudar a equilibrar o que está acontecendo dentro de mim. Mesmo que eu não consiga mudar tudo o que acontece no mundo ao meu redor, eu sei que posso, sim, mudar a maneira como respondo a esse mundo. Essa percepção me devolve o poder. Me lembra que mesmo em meio ao caos externo, eu posso criar um estado interno de calma, clareza e equilíbrio. De repente eu percebo e penso, meu Deus, o meu corpo é como um analisador de espectro. Ele capta energia e transforma em visão, consome energia e produz som, transforma vibrações em sabor, cheiro, tato e até amor. Esses são sentimentos vivos, experiências sensíveis. A consciência pode ter um pensamento sobre o amor, mas para realmente saber como é o amor, eu preciso ter um corpo. É através do corpo que eu reconheço o que é sentir, que eu experimento cada nuance do que antes era apenas uma ideia. É como se eu tivesse decidido entrar nesse veículo físico para poder viver isso na prática. Eu até penso, quero saber como é Marte, mas não posso ir fisicamente até lá. Então, enviamos um veículo cheio de câmeras e sensores, o Mars Rover, para que, da Terra, possamos receber as informações e imaginar como é estar em Marte. Somos assim também, verdadeiros Earth Rovers. Viemos a esses corpos para nos mover, para experimentar, para sentir, para enviar essas experiências de volta à fonte. Cada toque, cada som, cada emoção é um sinal que retorna, enriquecendo o todo com o que vivemos aqui. Há um despertar da consciência humana que nunca vimos antes. Quando eu abraço o fato de que somos uma família global, percebo que nem sempre vamos gostar uns dos outros, mas, no fundo, há um amor compartilhado. Eu vejo evidências disso todos os dias. Podemos não concordar com os hábitos uns dos outros, podemos nos irritar, mas quando chega o momento de vida ou morte, sabemos que arriscaríamos nossas próprias vidas uns pelos outros. Isso é algo único em uma espécie. Eu sinto que a consciência está evoluindo e essa evolução está se desdobrando diante de nós. Não espere ver isso destacado na grande mídia. Provavelmente não vai aparecer na CNN ou na BBC, mas, ainda assim, todos nós sentimos. Todos nós sabemos que essa mudança está acontecendo, mesmo que silenciosa, mesmo que invisível para a maioria. É interessante perceber que acreditamos que nossa consciência está confinada apenas em nossa cabeça. Colocam fios na cabeça das pessoas, eletroencefalogramas, para tentar ler a consciência. Hoje existe até um dispositivo chamado magnetoencefalografo, que faz algo parecido. Mas aí eu penso, qual é a relevância disso? Minha consciência não está presa na minha cabeça. Ela se transmite para o campo que estou criando ao meu redor. E esse campo interage com partículas. E é assim que estamos criando tudo ao nosso redor. E foi nesse momento que eu pensei, oh meu Deus, essa compreensão mudou completamente a minha vida, porque quebra a programação antiga de que nascemos, vivemos e depois morremos, como se a mortalidade fosse tudo que há. A velha crença dizia, se você teve uma boa vida e morre, vai para o céu. Minha nova crença é diferente. Eu nasci no céu.
Eu nasci aqui, porque criação é isso. Estou criando usando um mecanismo próprio e cada experiência, cada informação é como enviar sinais a um veículo que retorna com respostas, como o Mars Rover enviando dados de volta à NASA. É assim que participo da criação, conectando meu campo, minha consciência e tudo que está ao meu redor. Nas experiências que vivo, percebo a consciência universal, a presença universal, a própria força criativa pulsando. Essa pulsação pode ser sentida e observada até no embrião em desenvolvimento, ainda no útero, antes mesmo de haver um batimento cardíaco. Há uma pulsação mensurável naquele início de vida. E essa é a pulsação universal, a inteligência universal em ação. Toda a energia é inteligência. Toda a informação carrega sabedoria. Somos seres sensoriais justamente porque somos feitos dessa energia e nos comunicamos com ela a cada momento. Quando conecto minha mente a esse pulso universal, eu me conecto à inteligência da qual cada um de nós é feito. Não é algo externo que tocamos, é tudo o que somos. Quando essa conexão acontece plenamente, sinto a unidade em sua expressão máxima. A humanidade coerente se importa, ama, vê possibilidades em tudo. Sabemos, inerentemente, que todos somos capazes de tudo que estamos experimentando. Nada é maior do que nós. Somos o Criador, somos a criação e somos a ação constante de atualização dessa criatividade. Ao nos amarmos uns aos outros, ao nos importarmos com o planeta, com o cosmos, entendemos que tudo começa em nós mesmos. Temos que começar conosco para que possamos compartilhar, para que nosso cálice transborde dessa consciência unificada, autocurativa, autoevidente e autorreveladora. Não há nada a esconder, nada a julgar, ninguém melhor ou pior. Somos brilhantes em nossa composição, completamente capazes de tomar ações que criam um mundo melhor a cada dia. Nosso corpo é uma versão microcósmica do universo, um reflexo do cosmos manifesto. Mesmo que possamos sentir que sozinhos não fazemos diferença no todo, se direcionarmos nossa atenção para impactar nossa própria versão menor do universo, e se muitos de nós fizerem isso, tudo mudaria. Eu costumava me perguntar como minhas ações poderiam afetar o outro lado do planeta, até perceber que, ao incorporar minha própria magnificência, altero toda a largura de banda da consciência. Cada ação consciente, cada expressão de amor e cuidado expande o campo universal de forma tangível. Vamos separar o que é senciente do que é consciência. Senciente é sobre sentimentos, sobre como percebemos o que é bom ou ruim. Não se trata de informações detalhadas sobre o que fazer ou de passos a seguir. Senciente apenas indica: isso é positivo ou negativo. Isso me aproxima do amor ou me afasta dele. É como um gradiente que vai do amor ao medo, que nos mostra em que ponto estamos. Por exemplo, você pode sentir algo que está no meio, que ainda não alcançou totalmente o amor, mas já não é puro medo. Senciente nos mostra essas gradações, os matizes de aspectos positivos e negativos da vida. Ele nos dá uma noção de direção, uma bússola interna que nos diz: devo me mover para este lado ou para aquele. Mas o mais importante é perceber que o senciente, por si só, não gera consciência. Ele é um subproduto dela. Ele surge como um reflexo da consciência, oferecendo sinais sobre para onde estamos indo e como estamos reagindo à nossa própria realidade. Eu sou inteiro e completo, feito de tudo o que existe. Minha existência é completamente abundante. Não há nada quebrado, nada errado, nada faltando. Sou pura energia criativa, aqui para gerar e criar. Basta que eu tenha fé e confie profundamente no que está acontecendo dentro de mim. Paro de julgar e começo a me inclinar, a honrar tudo o que emerge em meu interior, permitindo que isso se revele de todas as formas possíveis. Eu percebo que a humanidade é feita de divindade e estou aqui para despertar essa divindade dentro de mim.
E sei que tudo isso é suposto ser divertido. Devo me lembrar de permitir que seja leve, prazeroso e alegre, celebrando cada instante desse processo de criação e de despertar. As pessoas falam sobre a mudança planetária, mas, através dos meus olhos, vejo que a verdadeira mudança é uma evolução da consciência humana. E o que isso significa, de fato, é a integração da inteligência do coração com a inteligência da mente. Não se trata apenas da mente ou apenas do coração, mas da união harmoniosa dos dois. Atualmente, a linha de base da consciência do planeta ainda é predominantemente mental. Mas, cada vez mais, ouvimos falar sobre o despertar do coração, sobre a inteligência do coração. E é disso que se trata. Quando acessamos nosso eu maior através do coração, trazemos uma dimensão de inteligência que eleva a mente a ponto de ela se render completamente ao coração. É assim que chegamos a um ser humano verdadeiramente integrado e completo. A maioria das pessoas conhece a frequência cardíaca, o número de batimentos do coração por minuto, mas a verdade é que em uma pessoa saudável e resiliente, cada batimento varia em relação ao próximo. Esse intervalo entre batimentos consecutivos é chamado de variabilidade da frequência cardíaca. Quando estamos ansiosos, frustrados, irritados ou impacientes, o ritmo do coração se torna caótico e irregular. É o que chamamos de ritmo incoerente. Por outro lado, quando sentimos apreciação, gentileza, cuidado ou compaixão, esses estados emocionais reais mudam o coração para um modo completamente diferente, que chamamos de coerência. É nesse estado que mente e coração se alinham, criando harmonia interior e ampliando nossa capacidade de perceber, sentir e agir com sabedoria. Para fazer ciência, precisamos medir coisas. Por isso, criamos ou ainda estamos desenvolvendo o que chamamos de Sistema de Monitoramento de Coerência Global. Esses sistemas usam magnetômetros extremamente sensíveis, projetados para medir as frequências ressonantes no campo magnético da Terra. Existem muitos magnetômetros espalhados pelo planeta para monitoramento do clima espacial e outros fenômenos, mas estes são diferentes. Eles não apenas medem as frequências ressonantes, eles também observam a coerência global, analisando a energia, a comunicação e as conexões não apenas entre pessoas ao redor da Terra, mas também com a própria Terra, com seus sistemas energéticos e campos magnéticos. É um olhar abrangente sobre como tudo está interligado, como a energia circula e como a coerência pode ser detectada e compreendida em escala planetária. Existem forças naturais nos campos que nos cercam, e os campos magnéticos da Terra são incrivelmente poderosos, fazendo parte de nossas vidas a cada instante. Cada forma de vida é influenciada por esses campos magnéticos. Cada folha de grama, cada bactéria, cada hamster, cada peixinho dourado, cada CEO de uma grande corporação, cada líder de uma nação. Na verdade, não há uma separação real entre eles e nós. Há apenas um nós quando se trata desses campos magnéticos, conectando tudo e todos de maneira profunda e invisível. Passei então meu tempo tentando entender como um sinal ambiental pode controlar a genética. E isso me levou a estudar uma estrutura chamada membrana celular, a pele da célula. A membrana da célula recebe sinais do ambiente através de receptores e envia sinais coerentes para a célula, controlando sua função por meio do que chamamos de canais ou efeitos específicos. E aí eu pensei, qual é a relevância disso? A célula lê um sinal ambiental e ajusta sua biologia, sua genética e epigenética para se alinhar ao ambiente. Não é por acaso que cada organismo se formou em cooperação e coerência com o seu ambiente, exceto por nós, que destruímos o meio ambiente sem perceber que nós mesmos somos parte dele e que não podemos sobreviver sem ele. A nova ciência, a mais avançada do mundo moderno, especialmente no campo da genética e do DNA, nos permite analisar o material genético de restos fossilizados de espécies que acreditávamos serem nossos ancestrais. E o que descobrimos é surpreendente. Não descendemos deles.
eles não são nossos antepassados. Por exemplo, não somos descendentes do Homo erectus ou de qualquer outro ser antigo que imaginávamos. O próprio DNA, que deveria nos contar nossa origem, revela algo ainda mais impressionante. Os humanos modernos surgiram na Terra há cerca de 200 mil anos, já totalmente formados, completos e equipados com todas as capacidades que possuímos hoje. Temos as mesmas proporções corporais, o mesmo tamanho de cérebro, a mesma complexa rede neural, ou seja, nossos ancestrais apareceram neste planeta já com a habilidade de autorregular sua biologia, de processar informações, de sentir e reagir de maneira avançada, exatamente como nós fazemos agora. Isso redefine completamente nossa compreensão da evolução. Não somos o resultado de um processo lento de transformação, mas sim seres que nasceram prontos para interagir com o mundo de forma consciente e poderosa, capazes de moldar nossa realidade e despertar todo o potencial que carregamos dentro de nós. Estamos constantemente comunicando tudo o que esclarecemos dentro do nosso próprio campo energético, e isso nos eleva a uma frequência vibracional mais alta. Quanto mais alta essa frequência, mais terreno comum criamos para compartilhar com os outros na expressão mais pura e elevada de nós mesmos. Eu sou exatamente assim, e quando você desce para a sua própria versão pessoal de si mesmo, começamos a demonstrar como nossas diferenças coexistem. À medida que curo qualquer nível de mim, meu corpo mental, meu corpo emocional, meu corpo físico, todos eles se curam de forma interligada. Um afeta o outro, e esse efeito em cascata eleva minha frequência vibracional geral. E ao me elevar, eu toco no que há de mais alto em você, fortalecendo o que é mais alto em você. Ao animar minha própria energia, trago maior densidade de fótons para o campo unificado aqui na dimensão física. Assim, quando me conecto à minha frequência vibracional mais alta, contribuo para tornar essa alta frequência mais robusta dentro da largura de banda da consciência humana. A frequência vibracional mais elevada que compartilhamos desperta algo em você, porque primeiro desperta em mim. É assim que curamos o coletivo. É assim que contribuímos para a humanidade em todo o mundo. Aproveitamos a frequência mais alta, que por sua vez anima o planeta inteiro, conectando-se a todo o espectro da consciência humana e amplificando-o. Alguém pode estar andando na rua e, de repente, perdoar algo sem entender exatamente por que isso se tornou possível naquele momento. Esse efeito se espalha, como o efeito macaco, gerando ondulações em todo o campo unificado em que vivemos. Cada despertar, cada perdão, cada revelação e reconciliação pessoal contribui para que todos sejam impactados e transformados pelo próprio despertar do outro. Então, quando oramos, estamos entrando em um estado em que palavras e intenções baseadas em sentimentos têm o poder de influenciar o mundo fora de nossos corpos por meio de forças elétricas, magnéticas e quânticas. Estamos apenas começando a compreender isso, mas já vemos que quando sentimos como se já estivéssemos curados, criamos uma coerência coração-cérebro, sem apego ao resultado. Nesse estado, sentimos o sentimento de cura e nossa mente visualiza isso. Nossos neurônios espelho captam a cura acontecendo dentro de um campo que apoia essa transformação. Sem julgamento, sem apego, sem considerar o certo ou o errado, o bem ou o mal. Esse é o ponto que nos liberta. Nosso corpo se torna capaz de responder de forma extremamente rápida. A intenção, portanto, não é apenas pensar ou visualizar um resultado. Muitas pessoas praticam visualizações e ficam frustradas porque nada parece acontecer. Mas, se compreendermos o sistema coração-cérebro como uma tecnologia biológica altamente sofisticada, um tecido vivo, não uma máquina, faz todo o sentido que, ao simular possibilidades em nossa mente, nada se manifeste até que imbuamos essas possibilidades com sentimento verdadeiro. É o coração que dá vida à possibilidade. Nosso amor, gratidão ou apreciação por aquilo que visualizamos transforma meras ideias em experiências reais, tornando possível que a realidade se alinhe com aquilo que sentimos e projetamos. Este é um problema para a ciência evolucionista. Quero dizer,
Na nossa percepção convencional, a civilização começou por volta de 5.000 a.C., na Babilônia, com os fenícios e todo esse tipo de coisa. Mas agora sabemos que existia uma cidade na Turquia, em Göbekli Tepe, que era enorme, 5.000 anos antes, e ninguém sabe sobre essa civilização. E o que eles estavam fazendo? Ao mesmo tempo, enfrentavam mudanças climáticas, e a relevância era clara. Ou você se adaptava às mudanças climáticas, ou morria por causa delas. Eu não sou uma pessoa religiosa de forma alguma. Sou espiritual, mas não religiosa. Mas há uma linha na Bíblia, a história de Jesus, que sempre me toca, porque se as pessoas entendessem essa única linha, muitos problemas seriam resolvidos. A frase é a seguinte: ele estava na cruz, a última das últimas coisas que dizia, e estava dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu digo que é exatamente isso. Quando as pessoas começam a reconhecer, percebem que há dois aspectos em um indivíduo: a pessoa programada e a pessoa espiritual. A pessoa espiritual é aquela guiada pelo amor, pelo desejo e pela felicidade. É isso que a pessoa espiritual é. A pessoa programada está apenas seguindo o programa que recebeu. E se esse programa é negativo, posso culpá-la? Bem, não necessariamente, porque muitas vezes nem mesmo ela percebe seu próprio programa. Está desconectada de si mesma. Isso é profundo porque percebemos que justamente quanto mais precisamos estar no nosso melhor, é quando mais somos chamados a acessar nossas maiores capacidades. A compreensão profunda, a escuta consciente, a habilidade de ir além dos julgamentos automáticos. E essas circunstâncias geralmente surgem nos momentos mais desafiadores, quando estamos no calor da experiência. A harmonia entre coração e cérebro, junto com a oração baseada no coração, são ferramentas antigas que agora a ciência moderna valida em laboratórios, mostrando exatamente como funcionam e como podemos usá-las. Quando vivemos dessa forma, minha vida se transforma em um paraíso na Terra. Eu amo cada momento dela. Espero ansiosamente por cada dia, sem precisar saber exatamente o que acontecerá, mas com a certeza de que minha atenção e energia estão alinhadas ao que realmente importa. Ao eliminar o que é irrelevante e focar no que é essencial, começamos a criar um espaço de pura realização. Como disse Nag Hammadi, mestre de Jesus, traga à tona o que está dentro de você, isso o salvará. O que trazemos à tona é nosso amor. Se não expressarmos esse amor, se negarmos esse poder dentro de nós, ele se torna destrutivo. Negar o amor que sentimos ou deixar de compartilhá-lo com o mundo é um desperdício de potencial. E não receber ou manifestar esse potencial vai exatamente contra a razão pela qual estamos programados para viver plenamente em nossas vidas. Muitas vezes eles nem sequer percebem que somos camadas dentro de um sistema maior. Existe a camada física, a camada etérica, que não é totalmente física nem totalmente espiritual. É ali que nosso sistema de chakras reside. Temos uma camada emocional, uma camada mental, múltiplas camadas espirituais, camadas kármicas e causais, energias ascendentes e descendentes. Há também os níveis de consciência búdica e crística, nossos eus espirituais invisíveis. Quando entendemos isso, percebemos que tudo o que fazemos flui desse campo unificado através dessas sensações elétricas, desses despertares no campo mental, atravessando níveis magistrais que passam do corpo mental, emocional, etérico até o físico. Nosso trabalho é alcançar o físico sem interrupção. O que acontece, porém, é que viemos deste reino espiritual e alcançamos o campo mental, mas acabamos presos ali. Ficamos presos nas questões mentais, apegados a elas, em vez de continuar através do corpo sensível, do corpo emocional. Por isso as emoções são a chave. Elas nos permitem passar do mundo do pensamento para o mundo do sentimento, do mundo emocional para o etérico e, finalmente, para o físico. Esse é o nosso objetivo, é o propósito de estarmos aqui. Ficar preso no corpo mental e em sua frequência serve como uma âncora, nos impede de flutuar totalmente até que despertemos para o fato de que estamos apegados ali. Esse apego nos mostra o caminho de volta para casa, para o destino final que viemos realizar. Do ponto de vista espiritual, o apego é uma necessidade até que deixe de ser.
Ele nos mantém no bairro, nos permitindo trabalhar com ele, sentir e integrar, até que possamos avançar para a expressão plena do nosso ser. Quando reconhecemos nossos apegos, os liberamos e sentimos em nosso corpo um senso mais profundo de nós mesmos, percebemos que o apego cumpriu seu papel e não é mais necessário. Então, finalmente seguimos para nosso destino final, o retorno ao lar de onde viemos e ao qual sempre pertencemos. Então a ideia é a seguinte: eu percebo que tenho uma oportunidade, que posso criar o meu próprio paraíso. Mas como faço isso? Primeiro, preciso sair do programa, aquele programa que tirou o poder que eu estava criando e me fez acreditar que sou uma vítima. As habilidades de autorregulação e de viver minha vida em estados de intuição profunda não são algo especial que acontece apenas em momentos específicos. Não é algo que faço apenas quando entro em um cômodo da minha casa, coloco o tapete de yoga, acendo uma vela, queimo um incenso, ligo uma música suave, fecho os olhos e sigo minha prática espiritual. Na verdade, essas habilidades são para a vida cotidiana, para cada momento, tornando cada instante uma expressão consciente de poder, conexão e criação. Quase universalmente, os povos indígenas nos ensinaram que somos o resultado de uma relação íntima com uma inteligência que transcende este mundo físico. A Terra tem significados diferentes para cada povo, e as religiões se desenvolveram criando regras e rituais baseados nessas interpretações. Cada tradição espiritual trouxe suas próprias ideias sobre como nos relacionamos com essa inteligência e com o mundo, mas essas sabedorias raramente foram formalmente reconhecidas ou valorizadas pela sociedade dominante. Elas sempre existiram à margem, silenciosas, mas profundamente verdadeiras, transmitindo ensinamentos sobre nossa conexão com o todo e a consciência que permeia tudo o que existe. Muitas vezes pensamos sobre o mundo de forma linear, como se tudo seguisse uma sequência fixa. Mas a consciência pura é, na verdade, sobre frequência vibracional. Quando toco uma determinada frequência, ela é captada em todos os lugares onde estou, explorando algo que existe em todo lugar. Pensamos ser difícil impactar alguém do outro lado do planeta, quando na realidade essa pessoa está sintonizada em frequências semelhantes às minhas. Quanto mais coerentes nos tornamos, mais vibramos nessa frequência, e essa vibração atravessa toda a realidade física. Existe uma vibração transcendente que envolve tudo no mundo material, e à medida que despertamos para ela, animamos tudo ao nosso redor. É como se essa energia atravessasse o planeta em linha reta, sem precisar contorná-lo. É uma realidade vibracional que estamos explorando. Somos treinados a pensar de forma linear, e por isso nos custa imaginar que temos esse tipo de poder, mas é exatamente o mesmo fenômeno que acontece quando penso em alguém que não vi há anos, e essa pessoa me envia um e-mail 2 dias depois ou me liga depois de muito tempo. É a coerência vibracional tocando um terreno comum, como uma estação de rádio compartilhada. À medida que começamos a pensar e agir de forma unificada, nossas frequências individuais se alinham, e quando se alinham, começamos a sentir e perceber as semelhanças entre nós, reconhecendo nossa presença unificada e a conexão que nos envolve a todos. Ao longo dos anos, as pessoas frequentemente me perguntam se acredito que haverá um momento de mudança em massa, um ponto no tempo em que todos reconhecerão que algo extraordinário está acontecendo. Minha resposta é que tudo é possível. O que estou observando é um movimento que surge de baixo para cima, uma onda iniciada por pessoas comuns que estão aprendendo sobre si mesmas de maneiras que nunca lhes foram ensinadas. Não nas universidades, não nas salas de aula, nem nos livros didáticos. Imagine se, um dia, do nada, naves-mãe surgissem em todos os continentes ao mesmo tempo, como no filme A Chegada, 12 delas, para que ninguém se sentisse excluído. Uma visão como essa mudaria profundamente a maneira como as pessoas compreendem sua relação com o mundo. Isso seria a definição viva de paraíso.
Então eu percebo que, se quero entender o universo, posso começar observando padrões em um nível e aplicá-los em outro. Estudo uma célula e vejo como ela funciona. Esses mesmos princípios se aplicam à biologia de um ser humano, porque usamos os mesmos mecanismos. A humanidade inteira ainda não experimentou o que significa ser uma população coerente, reunida como uma comunidade. E isso é um passo evolutivo. Se chegarmos lá, avançamos para o próximo nível. Quando nos comunicamos através de pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, e realmente sentimos essa totalidade, sentimos unidade, sentimos o amor ágape que permeia toda a vida, cada folha de grama, cada rocha, tudo se revela como belo. E, ao comunicar essas palavras que refletem essa totalidade, começamos a mudar a biologia do nosso corpo para se alinhar com ela. É aí que a cura começa. Nosso corpo entra em alinhamento. Para mim, a geometria fractal é a chave de tudo. A vida e a natureza são fractais, padrões geométricos que colocam estrutura no espaço. A geometria que a natureza usa é diferente daquela que aprendemos na escola, cheia de quadrados, cubos e cones. Ela é fractal, baseada na iteração, uma equação simples, repetida continuamente, criando uma estrutura que se repete e que também é funcional. Cada célula carrega em si todas as funções de um ser humano. O corpo humano inteiro não tem nada de novo que não esteja presente em uma célula. Somos células ampliadas. 50 trilhões delas formando uma comunidade que chamamos de ser humano. Tudo está vivo, tudo é consciente. Quando passamos a enxergar o mundo assim, tratamos nosso ambiente como vivo, precioso e consciente, em vez de algo morto a ser dominado e descartado, uma visão tipicamente ocidental. A minha identidade, então, é uma transmissão, não limitada ao corpo físico. Assim como uma televisão transmite um programa, eu sou a transmissão. Se a TV desliga, a transmissão continua. Eu sou imortal, porque minha essência está no campo de energia, pronta para se manifestar de novo, independentemente do corpo que eu ocupe no futuro. Não importa se será homem ou mulher, branco ou preto, amarelo ou vermelho, isso é apenas a TV. O que realmente importa é que eu sou a transmissão, eterno e contínuo. Somos naturalmente curiosos e estamos despertando para essas verdades, descobrindo que civilizações antigas, como o Antigo Egito e aquelas da América do Sul, construíam tantas pirâmides com propósitos de cura, de despertar e de exploração interdimensional. Estamos começando a reconhecer que temos acesso a formas cada vez mais elevadas de inteligência que foram deixadas para trás, legadas por esses povos, esperando que nós as redescobríssemos e integrássemos em nossas vidas. Então eu percebo que vim aqui para criar, e uma vez que saio do programa, manifesto o céu na terra de qualquer maneira que escolher. Tudo começa como uma ideia. Em vez de me preocupar com o que acontece após a morte, entendo que não perdi nada enquanto estou aqui. Cada momento é oportunidade de criação. Posso imaginar quase como um desenho animado, a igreja de São Pedro no portão celestial e lá atrás, a terra brilhando. Alguém chega e São Pedro pergunta: como foi sua experiência no céu? E a resposta é que o céu para onde fomos não é um lugar único ou fixo. Ele é a manifestação de nossa própria criação. Cada pessoa cria seu próprio céu. Não há duas definições iguais. O céu não é um destino externo, é uma expressão pessoal do que escolhemos viver e experimentar. É aqui, agora, que podemos criar, moldar, expandir e sentir o que significa viver em nosso próprio paraíso. A iluminação é a experiência sensorial plena da vida cotidiana, vivida sem apego ao resultado e sem julgamento sobre o significado dessa experiência. Pode levar vidas inteiras para se alcançar esse ponto de compreensão, e estou profundamente grato por estar aqui, porque sei que coletivamente temos a capacidade de fornecer uma luz guia que pode nos conduzir de um caminho de destruição e extinção em massa para um paraíso na Terra, acessível a todos, todos os dias. É um compromisso que tomo com minha própria existência. Dedicar minha vida a contribuir para que todos ao meu redor possam experimentar esse paraíso na Terra. Ao fazer isso, minha própria vivência se eleva, minha consciência se expande e meu hábito de perceber a vida como plena se fortalece. Nossa consciência é, de fato,
o presente mais precioso que nos é dado, a dádiva de uma vida que permite sentir, reconhecer, interagir, compartilhar e doar ao mundo por meio de nossas experiências sensoriais, emoções e sentimentos. À medida que abraçamos a verdade profunda de nossa consciência e honramos este presente magnífico, elevamos a nós mesmos aos níveis mais elevados do que significa ser humano. Assim, nos tornamos versões mais completas e expansivas de nós mesmos, e através desse despertar, criamos o melhor mundo possível, onde a vida se manifesta em sua plenitude e beleza mais autêntica. Todos nós temos a máxima capacidade de escolhas. Podemos escolher o que fazer, o que acreditar, o que fazer parte. E essa talvez seja a maior dádiva da vida, a consciência de que a cada instante somos co-criadores do nosso destino. A ciência e a espiritualidade se encontram quando entendemos que o coração é um campo de inteligência capaz de moldar a realidade. Não somos prisioneiros dos nossos genes, mas sim escultores da nossa existência, por meio de crenças e percepções. A energia vital que percorre o nosso corpo é a chave para integrarmos mente, coração e espírito numa única escolha consciente de ser. Cada pensamento, cada emoção e cada decisão reverberam no universo como ondas que se expandem sem fim. Somos, ao mesmo tempo, fruto das escolhas do passado e semente das escolhas do futuro. Então a pergunta que permanece é: o que você vai escolher agora? Escolher viver condicionado ao medo, à dúvida e às limitações herdadas? Ou escolher viver a partir da plenitude, da confiança e da liberdade que já existem em você? O poder não está fora, nunca esteve. Está em cada escolha que você faz todos os dias. E ao compreender isso, percebemos que transformar o mundo nada mais é do que transformar nossas próprias escolhas. Porque no fim, a vida é exatamente isso, a soma das escolhas que ousamos fazer. Transforme a sua realidade. Encontre a verdadeira felicidade. Escolha agora. Tome uma decisão. Não precisa saber como, apenas a direção. Sonhe, pense, faça acontecer. Esqueça o tempo, tá esperando o quê? Escolha viver em gratidão. Chega de tanta procrastinação. É hora de viver o que sempre sonhou. A escolha é sua, acredite no poder do eu sou. Chega de desculpa, chega de escassez. Fale alto, chegou a minha vez. Tudo depende apenas de mim. O universo me responde com um grande sim. Levanto a cabeça, escolho mudar tudo. Mudando por dentro, eu